Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando jogos deste sábado. Para você que está chegando agora no meu canal ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, Premier League, temos o West Ham e Liverpool. O Liverpool vem de derrota na última rodada para a equipe do Everton jogando fora de casa. A equipe é a terceira colocada com 74 pontos. Visita o West Ham, que vem de duas derrotas consecutivas na competição, ocupa a oitava colocação com 48 pontos. A equipe do West Ham vem de 4 jogos sem vitórias, são 8 jogos seguidos, sofrendo gols. A equipe teve ambas equipes marcam em 6 de seus últimos 8 jogos. Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, o Liverpool venceu os últimos 5, marcou nos últimos 17 confrontos e em 9 dos últimos confrontos entre as equipes, em 7, nós tivemos mais de 2 gols e ambas equipes marcaram. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Pela Bundesliga, às 10h30 da manhã, temos Bayern de Munique e Frankfurt. A equipe do Bayern de Munique ocupa a segunda colocação do campeonato, que já tem um campeão, que é o Bayer Leverkusen. Porém, o Bayern de Munique tem 66 pontos, vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato. Recebe o Frankfurt, que é o sexto colocado com 45 pontos. A equipe do Bayern vem de 3 vitórias consecutivas, numa sequência de 4 jogos sem derrotas. Dos últimos 5 jogos da equipe, em 4 ela largou à frente do placar. Seu adversário vem de 3 jogos sofrendo gols, teve mais de 2 gols e ambas equipes marcam em 80% dos seus últimos 10 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, nós tivemos mais de 2 gols em 80% dos últimos 10 jogos. Ambas equipes marcaram em 5 dos últimos 6 jogos entre elas. A equipe do Bayern de Munique jogando em casa é uma equipe extremamente forte. Dos últimos 5 jogos da equipe jogando em casa, venceu 4 e perdeu apenas 1, enquanto o Frankfurt jogando fora de casa vem de 2 derrotas consecutivas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Ainda pela Bundesliga, às 10h30 também temos RB Leipzig e Borussia Dortmund. É confronto direto. O Leipzig é o quarto colocado com 59 pontos. Recebe o Dortmund, que é o quinto colocado com 57 pontos na competição. A equipe do RB Leipzig vem de 3 vitórias consecutivas, numa sequência de 8 jogos sem derrotas. Dos últimos 5 jogos da equipe, em 4 nós tivemos mais de 2 gols. Já o Dortmund vem de 3 jogos sem derrotas e são 5 jogos consecutivos sofrendo gols. Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, nós tivemos mais de 2 gols em 8 dos últimos 9 jogos. Ambas equipes marcaram em 7 dos últimos 9 e a equipe da RB Leipzig largou à frente do placar em 5 dos últimos 6 confrontos. O Leipzig, nos seus últimos 5 jogos jogando dentro de casa, vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Dortmund, jogando fora de casa, vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. Meu palpite para este jogo é mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. De volta à Inglaterra, temos Manchester United e Burnley. O Manchester é o sexto colocado com 53 pontos. Recebe o Burnley, que é o penúltimo colocado do campeonato com apenas 23 pontos. A equipe de Manchester vem de 4 jogos sem derrotas, são 7 jogos seguidos, sofrendo gols. A equipe teve mais de 2 gols nos seus últimos 5 jogos e ambas equipes marcam nos últimos 7. A equipe do Burnley vem de 17 jogos consecutivos sofrendo gols, teve ambas equipes marcam em 6 dos seus últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 3-1 casa. Newcastle e Sheffield United. A equipe do Newcastle é a sétima colocada da competição com 50 pontos. Recebe o Sheffield, que é o último colocado do campeonato, vem de 4 derrotas consecutivas. A equipe do Sheffield United são 10 jogos sem vitórias, sofreu gol nas suas últimas 15 partidas, teve mais de 2 gols em 7
dos seus últimos 8 jogos. Aqui é jogo para o Newcastle vencer e vencer bem. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Bayer Leverkusen e Stuttgart. A equipe do Bayer Leverkusen lidera o campeonato, foi campeã antecipadamente, tem 80 pontos, ainda busca o recorde de pontos e manter a invencibilidade no ano. A equipe não perdeu na temporada, faz uma temporada espetacular, vindo de 49 jogos sem derrotas e teve menos de 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. A equipe visitante também faz uma temporada incrível, tem 63 pontos, ocupa a terceira colocação do campeonato, vai buscar aí essa Champions League. A equipe teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos e largou à frente do placar em 8 das suas últimas 9 partidas. O Bayer Leverkusen não perde o confronto direto há 11 jogos consecutivos. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato Brasileiro Série A, temos Vasco e Criciúma. O Vasco joga em casa, a equipe já fez 3 jogos no campeonato, venceu a primeira e foi derrotado nas 2 seguintes partidas, enquanto o Criciúma empatou nas 2 primeiras rodadas. O Criciúma, em comparação ao Vasco, tem um jogo a menos, um jogo que foi adiado. A equipe do Criciúma vem de 5 jogos sem derrotas, a equipe sofreu gol nas suas últimas 9 partidas, teve ambas equipes marcam nas últimas 9 e largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. O Vasco vem de 6 jogos consecutivos sofrendo gols, teve mais de 2 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, largou em desvantagem do placar em 4 das suas últimas 5 partidas. Nos últimos 5 jogos do Vasco, jogando dentro de casa, a equipe venceu 4 e empatou 1, enquanto o Criciúma, jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Premier League, temos Aston Villa e Chelsea. A equipe do Aston Villa ocupa a 4ª colocação do campeonato com 66 pontos. O Chelsea é o 9º colocado com 47. O Chelsea vem de uma goleada histórica de 5-0 para a equipe do Arsenal. A equipe está baqueada, faz uma temporada muito abaixo. O Aston Villa vem de 5 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. O Aston Villa, jogando dentro de casa nas suas últimas 5 partidas, venceu 4 e empatou 1, enquanto a equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos fora de casa não venceu, foram 3 empates e 2 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. De volta ao Brasileirão, temos Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá também tem um jogo a menos, assim como o Criciúma. O jogo das duas equipes foram adiados. A equipe do Cuiabá perdeu nas 2 primeiras rodadas, recebe o Galo, que vem de 2 empates e 1 vitória na competição, ocupando a 7ª colocação no momento. O Galo vem de 8 jogos sem derrotas, a equipe está embalada na Libertadores e no Brasileirão. A equipe teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos, onde também cedeu, ambas equipes marcam, largou à frente do placar e venceu o primeiro tempo em 4 de seus últimos 5 jogos. A equipe do Galo vem de 3 vitórias consecutivas contra a equipe de Cuiabá. O Galo não perde para o Cuiabá há 6 confrontos e não sofre gols há 3. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Vamos agora ao último palpite do dia, Bahia e Grêmio. O Grêmio é o 5º colocado com 6 pontos da competição, tem 1 derrota e 2 vitórias. Já o Bahia é o 9º colocado com 1 derrota, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Grêmio vem de 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols e teve menos de 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos.
Já o Bahia vem de 3 jogos seguidos sofrendo gols, teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 7 partidas e ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Rapaziada, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos um ótimo sábado e um excelente final de semana. Que possamos ter um dia abençoado de bastante assertividade. Vou estar deixando para vocês aqui abaixo o link fixado do nosso grupo gratuito. Entrem lá e vamos lucrar. Estamos numa sequência absurda. Essa semana viemos de muitos e muitos greens. Inclusive quem tem entrado no nosso VIP tem pegado bingos recentemente muito bons, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal e vamos rumo a 5.000 inscritos. Bora pra cima!